Então, no Codular, nós vamos criar um projeto novo, tá? Eu vou colocar aqui, então, Bluetooth servidor. Por quê? Quando a gente trabalha com a tecnologia Bluetooth, tá? Ele é uma conectividade, um sensor de conectividade, a gente pode trabalhar, ou a gente precisa, na verdade, de um cliente e de um servidor, tá? Para essas videoaulas, a gente vai separar, tá? Primeiro a gente vai fazer o servidor, depois nós vamos fazer o cliente, mas você pode desenvolver os dois juntos. Mas nesse primeiro momento, a gente vai focar aqui no servidor, tá bom? Eu vou deixar aqui padrão, tá? Tema, mínimo, tá? O pacote, eu vou colocar aqui br.edu.inf Sul de Minas, até para ir ajudando a fortalecer. Não vou mexer em cores, tá? Vou pedir para criar esse projetinho novo para a gente trabalhar, tá bom? Então, o objetivo nosso nessa videoaula é construir um servidor de Bluetooth, beleza? Então, a gente vai precisar somente de uma tela, somente de um screen, tá? Os projetos que vocês forem fazer e precisar de mais uma tela, só vira aqui, beleza? Tá em screen 1 aqui, certo? Nós vamos renomear ela aqui só para ficar bem claro o que a gente está fazendo, tá? Se vocês derem uma passeada, vocês vão ver que é bem próximo do app Invento, então a gente tem título, então a gente vai colocar aqui agora, né? Servidor Bluetooth, certo? Dá para colocar outros itens, né? Dá para mexer no tema, o dimensionamento dele, a gente normalmente deixa responsivo por causa das variáveis de tela, certo? Dá para mexer em cor, na orientação da tela e por aí vai, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhando assim. Beleza. Para começar, nós vamos adicionar aqui um botão, tá? Botão 1, beleza. A largura dele, a gente pode definir aqui, ou a gente pode pedir para ele ocupar, né, preencher o principal aqui, ele ocupa a tela toda, tá? Ou a gente pode também vir aqui e colocar 100%, tá? Ou colocar em pixels também, então 100x, né? Repare que ele muda o tamanho aqui na tela, tá? Mas o que a gente quer aqui é que ele ocupe todo, tá bom? Esse botão, ele vai se aceitar conexões, já que é um servidor, ele vai ficar esperando alguém querer conectar, certo? Então, a gente vai vir aqui, vai procurar texto e vamos colocar aqui, aceitar conexões, beleza, certo? Outra coisa que a gente fazia no app Invento e que é interessante é renomear, então a gente pode aqui na árvore de componentes selecionar ele e renomear, por exemplo, para btn aceitar conexões, beleza? Renomear, beleza? Facilita na hora de trabalhar com os blocos. Nós vamos colocar uma legenda aqui agora, tá? Legenda 1. Também vou colocar para a largura dela ocupar a tela toda, tá? Vou mudar o texto aqui da legenda 1. Podemos colocar aqui enviar mensagem, que a gente faz uma troca de mensagem entre eles, tá? Entre cliente e servidor, enviar mensagem. Posso colocar centralizado aqui, se quiser, né? Alinhada à direita, alinhada à esquerda, coisa bem tranquila de ser feita, tá? A cor do texto a gente pode alterar, então, por exemplo, eu quero trabalhar aqui com um azul, beleza, certo? Então é bem tranquilo de se trabalhar. Cor de fundo também, então quero colocar um cinza aqui mais claro, beleza. Se vocês separarem, né, vai ter um cinza um pouquinho mais claro aí na nossa caixinha de texto, na nossa label, tá bom? Então, tranquilo. Seguindo, a gente vai colocar agora, até bom que a gente vai conhecer a paleta aqui de componentes, né? Nós vamos inserir uma caixa de texto aqui, tá bom? A caixa de texto também vou falar aqui para a caixa de texto ocupar a tela toda, para ficar bem organizadinho, tá? Aquelas pessoas que acham que não, que é melhor trabalhar com vou enviar a mensagem na frente e tudo mais, é aquele mesmo esquema. A gente tem layout aqui, tá? Repara que a gente tem alguns submenus, mas a gente tem aqui, ó, organizador horizontal. A gente pode adicionar um, tá? O organizador horizontal, a largura dele toda, a altura, tá? Por exemplo, 10%. Ele vai dar essa mensagenzinha aqui, mas funciona, tá? E aí a gente pode inserir aqui, dentro desse organizador. Lógico que se a gente deixar o preencher principal aqui, não vai ficar legal, mas, por exemplo, a gente pode colocar aqui para preencher 70%. Ok? Podemos voltar aqui na interface de usuário e adicionar um botão. Tá? Repara que funciona exatamente como funcionava no nosso querido app Invento, o organizador horizontal, então não tem segredo, tá? E aí um botão
que a gente vai colocar aqui para enviar a mensagem. Enviar, tá? A largura dele aqui, podemos colocar 20%, tá? Posso selecionar o organizador aqui, então com o organizador horizontal, alinhamento centralizado, tá? Aqui também mais centralizado, beleza, legal. Aqui em termos de layout, até para vocês já conhecerem, né? O Codular ele tem aqui um espaço, tá? Que a gente pode colocar um espaço em branco entre um componente e outro. Uma PPNG para a gente fazer uma gambiarra, né? Mas vamos lá, seguindo. A gente pode renomear aqui então a caixa de texto, por exemplo, para TXT mensagem. Podemos renomear o botão para BTN enviar. Isso nos ajuda na hora de programar em bloco, né? Então, a nossa interface, ela tem um botão para aceitar conexões e ela vai ter um espaço para a gente encaminhar a mensagem para outro local, tá bom? Continuando, enviar a mensagem aqui, repara que a gente pode selecionar e colar. Eu selecionei Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Também dá para fazer por aqui, copy, depois um paste, antes ou depois, né? Pronto, então dá para a gente fazer isso, já ajuda um pouquinho, né? Então, só ajustando aqui, quiser deletar, só dá um delete, apagar, pronto, resolvido, tá bom? Mas é um recurso que no PP Inventor, infelizmente, às vezes faz falta, tá bom? Vamos colocar mais uma aqui, vamos só mudar esse texto aqui para status, para a gente saber o status dessa conexão, tá? Detalhe, gente, esses textos aqui que a gente normalmente não vai mexer, eu não renomeio para a gente ganhar tempo, tá? Mas quem quiser renomear também, não tem problema nenhum, beleza? Seguindo, a gente vai usar mais um organizador horizontal aqui. De novo, vou falar com a largura preenche toda e a altura aqui 10%, que é o que a gente vem trabalhando, né? Nós vamos colocar aqui duas legendas, tá? Ou podemos colocar uma legenda, uma caixa de texto, fica a critério de vocês, mas vamos colocar uma legenda aqui, tá? Essa legenda é para ela mostrar o status, tá? Então, na verdade, a gente pode até fazer um pouquinho diferente, a gente pode colocar ela ocupando aqui tudo, tá? Podemos colocar que o texto inicial dela é vazio, para ela não mostrar um status, mas reparem que ela continua aqui dentro, tá? Então, na verdade, eu vou, inclusive, tentar tirar ela aqui desse organizador, assim, tá? E eu vou excluir esse organizador, para facilitar para nós, tá bom? Para excluir, tem aqui um apagar, a gente vem aqui, apagar, tá? Então, repara que a gente tem aqui um status, tá? Status. E o que a gente vai fazer então? É trabalhar só com uma legenda. Adicionei uma legenda aqui. Na verdade ela já existia, né? Desculpem. Deixa eu apagar. Recapitulando. Nós temos uma legenda que é o título, vamos assim imaginar, né? Podemos até depois dar uma melhorada nisso aqui para ficar mais apresentável, né? Por exemplo, colocando em negrito, né? Colocar enviar mensagem aqui também em negrito. E repara que a gente tem uma legenda 2 aqui que ela vai mostrar o status. Só que ela está em branco, né? Porque a gente não deixou nada no texto dela, o texto dela está em branco, ok? O alinhamento do texto a gente pode pôr centralizado e a gente pode renomear ela para facilitar. Então, por exemplo, pode ser LBL status, que aí ela vai mostrar o status que a gente vai ter naquele momento, tá bom? E a gente pode colocar mais um desses menuzinhos aqui. Ctrl+C, Ctrl+V, estou arrastando ele para o final, tá? E a gente pode alterar esse texto aqui, por exemplo, para cliente, para mostrar qual que é o cliente que está conectado, tá bom? Então, cliente. E podemos fazer a mesma coisa que nós usamos aqui em cima. Adicionamos uma legenda, colocamos para ocupar o todo aqui, o alinhamento centralizado, o texto a gente deixa em branco, tá? Legenda 2, renomeia ela para TXT cliente, tá? Já que nós estamos trabalhando com o servidor, vamos organizar o nosso cliente, beleza? E para encerrar a parte da interface, mais um botão, coloquei ele aqui embaixo, ocupando a tela toda, é o desconectar. Importante quando a gente está trabalhando com esses componentes de conexão, que a gente lembre, né, dessa possibilidade de desconexão, tá? Então, BTN desconectar. Então, a nossa tela, ela abre a possibilidade de conexão, ela permite enviar uma mensagem, certo?
ela mostra o status do nosso servidor, mostra com qual cliente está conectado e nos permite desconectar. Tá bom? Então, basicamente é isso em termos de interface. Dê uma olhada aqui na árvore de componentes, não tem nada muito diferente até agora, certo? O que vai mudar agora para a gente trabalhar? Nós vamos ter que vir aqui nessa parte de conectividade, tá? E trabalhar com o servidor Bluetooth. Então, a gente vai arrastar. Ele é um componente invisível, então ele não aparece na tela, tá ok? Mas ele aparece aqui como servidor Bluetooth. Em termos de propriedade é bem tranquilo, tá? Qual que é a codificação? Esse UTF-8 é meio padrão, tá? Bem tranquilo a gente trabalhar. O que mais que nós vamos precisar? Então, por enquanto, servidor Bluetooth. Se você for fazer um servidor e um cliente Bluetooth junto, você pode trabalhar com os dois momentos aqui, ok? Nós vamos colocar, voltando aqui na interface do usuário, colocar um notificador, tá? A ideia do notificador, gente, também é um componente invisível, é nos permitir dar uma mensagem para o usuário. Então, como a gente está trabalhando com Bluetooth, pode ser comum a gente ter aí momentos de uma falha de conexão, não estabeleceu, não tem permissão, tá? Porque o que a gente vai fazer aqui é considerando que está tudo liberado em termos de Bluetooth de conexão, tá bom? E por último, aqui em sensores, a gente vai ter que trabalhar com o temporizador, porque já que ele é um servidor, ele precisa de ficar de tempos em tempos acompanhando qual informação está chegando para que ele possa trabalhar. Será que não é em servidores? Em sensores, perdão. De localização, giroscópio, temporizador. Aqui, temporizador, que também é um componente invisível e a gente pode definir qual que é o intervalo para ele rodar, né? Em milissegundos. Então, 1000 milissegundos, um segundo. Então, tranquilo, de segundo em segundo ele roda, tá bom? Então, em termos de interface visível, a gente tem esses componentes e além do servidor do Bluetooth, do notificador, do temporizador, ok? E agora a gente vai trabalhar nos bloquinhos. Vamos aos blocos. Aqui nos blocos, pessoal, é o seguinte, nós vamos tirar como, né, a ideia de que o Bluetooth está ativado no componente, certo? Tem a permissão para acessar um ao outro. Então, assim que essa tela for inicializada, a gente seleciona o screen 1 aqui. Quando a tela for inicializada, screen 1, o que nós vamos fazer? Tá? Se o servidor Bluetooth não estiver ativado, nós vamos dar uma mensagem para o usuário falando, olha, não está ativado. Isso é uma coisa muito comum quando a gente trabalha com sensores. Então, a gente usa aqui controle, sim, então, certo? E nós vamos validar se o servidor Bluetooth está ativado. Como nós vamos fazer isso? A gente vem aqui no servidor Bluetooth, ele tem uma propriedade, tá? Que é ativado. Está aqui, ó, servidor Bluetooth ativado, certo? Se a gente quer testar se ele não está ativado, a gente pode usar aqui em lógica ou não, né? A negação. Então, se o servidor Bluetooth não está ativado, a gente vai chamar agora o notificador. Existem várias formas de mandar uma mensagem, tá? Vou pegar aqui de aviso, que é bem tranquilo, mostrar um alerta aqui de aviso. E a gente pode mostrar uma mensagem para o usuário. Por que é interessante fazer isso aqui? Tá? Então, por exemplo, verifique se o Bluetooth, deixa eu ter errado aqui, né? Bluetooth está ativado. Pronto, ou não está ativado e por aí. Por que é interessante fazer isso? De novo, porque se na hora que inicializar não tiver ativado, a gente já conta isso para o nosso querido usuário, beleza? Então, esse aqui é somente um teste para verificar se está ativo. Seguindo até a lógica lá da nossa tela, a gente vai partir para o botão aceitar conexões. Quando aquele botão aceitar conexões for clicado e a gente precisa ativar ele, né, nós vamos chamar o nosso servidor Bluetooth e falar, olha, meu amigo, começa a receber aí algum tipo de conexão que pode estar chegando, tá bom? Então, para isso, a gente vai usar aqui o componente servidor Bluetooth, bem tranquilo, tá? Esse componente servidor Bluetooth, a gente pode perceber que ele tem aqui alguns eventos e ele tem alguns procedimentos que estão de azul e propriedades que estão de verde, tá bom? E nós vamos usar aqui o aceitar conexão, tá aqui, ó, o nome do serviço, bem tranquilo. Então, a gente vai chamar esse método,
procedimento, e o nome do serviço a gente não precisa de estabelecer, tá? Ele vai usar o nome do nosso querido dispositivo. Além disso, já que a gente está trabalhando com status, a gente vai pegar aqui aquele aquele label do status, eu fiz confusão ali, depois a gente corrige, né? Então, label do status.texto, e vamos mostrar esse status, né? Falar, olha, realmente está ativado, está recebendo aí, né, algum tipo de conexão. Então, servidor Bluetooth ativado, inicializado, ativado. Fica a critério de vocês aí, tá bom? Em termos de texto, beleza? Legal. Seguindo, se a gente selecionar aqui o nosso servidor Bluetooth, vocês vão ver que ele tem dois eventos. Quando dá um erro, a gente vai fazendo daqui a pouquinho, tá? Ou quando aceita uma conexão, ou seja, todas as vezes que ele recebeu uma conexão e essa conexão foi estabelecida, o que ele vai fazer, tá? Então, para nós aqui, só para a gente entender, nós vamos pegar esse label aqui e vamos duplicar, tá? Então, repare que eu cliquei com o botão direito, duplicar, nós vamos simplesmente mudar o status, tá? A gente muda o status aqui, por exemplo, para conexão recebida, aceita, né? Fica a critério também de vocês, certo? Isso aqui só para a gente ir acompanhando o status do que acontece, beleza? Então, isso aqui para a gente ativar a recepção de mensagens. Agora, como que a gente realmente recebe essas mensagens? Através do temporizador, certo? Esse temporizador, ele vai rodar de segundo em segundo. Então, de segundo em segundo, a gente vai verificar se o Bluetooth está conectado e se ele recebeu algum tipo, tá, de mensagem. É isso que nós vamos fazer, tá? É isso que nós vamos fazer aqui agora e é bem tranquilo, tá bom? Então, a cada 1 segundo, esse temporizador é disparado. Cada vez que ele for disparado, primeira coisa, nós vamos ter que testar se está conectado. Então, a gente vem aqui na nossa parte de controle, se então, né? E vamos voltar lá no servidor Bluetooth. Vamos ver se ele está conectado, né? Então, ele tem uma propriedade aqui, está conectado, que testa isso, certo? Ele verifica se o cliente, se ele conseguiu estabelecer essa conexão com o cliente, ok? Então, se ele está conectado, a gente vai fazer um outro teste. Então, a gente volta aqui no controle, coloca outro se, tá? Poderia fazer uma operação lógica aqui também, né? Quem preferir, certo? Aqui dentro, o que nós vamos testar agora? Se ele recebeu algum tipo de mensagem, tá? Se ele recebeu algum byte. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar aqui do servidor Bluetooth o procedimento bytes disponíveis para receber. Tá aqui, ó. Esse procedimento, ele vai contar quantos bytes o nosso querido servidor está recebendo, tá? Então, a gente vai fazer um teste, porque como esse temporizador roda de segundo em segundo, a gente vai ter que testar primeiro se ele recebeu algum valor, tá? Então, para isso a gente pode usar aqui o da matemática, e vocês vão comparando aí, que é muito parecido com o app Invento, né? Para a gente verificar aqui, por exemplo, se é maior que alguma coisa. Então, a gente coloca aqui, se o procedimento de bytes disponíveis para receber for maior que 0, significa que ele recebeu alguma informação. Se for 0 ou menor que 0, não tem como, né? Aí ele não faz nada, beleza? Mas, então, esses dois Cs encadeados aqui é para primeiro verificar se está conectado e se está conectado, se recebeu algum tipo de bytes na conexão, beleza? Feito isso, dentro do então ali, a gente pode programar da forma que a gente quiser. Por exemplo, no TXT cliente ficou invertido aqui, depois a gente ajusta, tá? A gente pode mudar o texto. Por exemplo, pedir para exibir, né, algum tipo de informação. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, até está errado, nem vou colocar o texto, né? Eu vou colocar aqui para no cliente ele receber aqui, aí de novo, a gente vai chamar no TXT cliente, a gente vai receber aqui, a gente vai usar o nosso servidor Bluetooth de novo, tá? E agora a gente vai usar esse procedimento aqui, ó, receber texto. Vamos localizar ele aqui, certo? Tá aqui, ó. Receber texto. Por quê? Porque esse procedimento ele já recebe os bytes e já consegue converter ele
para texto, certo? Então a gente vai usar esse procedimento aqui, encaixando aqui, tá? E nós vamos ter que passar os bytes aqui para que ele faça a conversão. A gente volta no servidor Bluetooth e de novo, né? Vamos procurar aqui bytes disponíveis para receber, ou a receber, aqui como está na tradução, certo? Então esse procedimento aqui faz a conversão disso para texto e vai mostrar lá naquele espaço do cliente, ok? Seguindo, a gente pode ajustar o layout, o status, vou duplicar ele aqui de novo, né? Dentro do então ainda, a gente pode colocar uma mensagem aqui, por exemplo, mensagem recebida, certo? Nós podemos colocar os bytes que a gente recebeu, por exemplo, então a gente pode pegar aqui o texto, até para a gente ir vendo, juntar aqui, vamos juntar essa mensagem aqui, mais o servidor Bluetooth que está aqui, e de novo a gente vai pegar aqueles bytes disponíveis a receber, e vamos encaixar aqui, tá? Só para ficar uma coisa concatenada aí, para a gente ver o que ele vai estar exibindo, tá? O de cima ele converte para texto, o de baixo ele não converte para texto, até para a gente entender, beleza? Então, essa parte aqui é a parte que faz o papel do servidor, que fica ali de segundo em segundo rodando e verificando se chegou algum tipo de informação via Bluetooth, ok? Prosseguindo, a gente então tem aquele botão enviar mensagem, né, que permite que o servidor encaminhe uma mensagem para o usuário, então está aqui. Quando o botão enviar for clicado, o que a gente quer fazer, certo? Então, de novo, primeira coisa, está conectado? Né? A gente vai cansar disso aqui quando a gente estiver trabalhando com Bluetooth. Então, primeira coisa, a gente vai colocar um controle aqui e vamos verificar se ele está conectado. Está conectado? Beleza. Porque se eu não estiver conectado, eu não vou conseguir encaminhar a mensagem, certo? Então, está conectado? Eu quero mandar uma mensagem. E vocês vão ver como que é simples, tá? Reparem que dentro do servidor Bluetooth eu tenho um procedimento que é enviar texto. Então, está aqui, certo? Texto. Eu consigo pegar a mensagem que o usuário digitou. Então, aqui no TXT mensagem, eu consigo pegar o texto dela, né? E passar essa mensagem via Bluetooth para outro dispositivo, certo? Esse procedimento faz a conversão para bytes, dispara pelo rádio e encaminha, tá? Então, fica bem encapsulado, bem escondido da gente aí, ok? Podemos aqui mudar, né, o status de novo, colocar aqui, por exemplo, mensagem enviada, certo? Então, a gente tem aí o envio dessa mensagem, ok? Finalizando, a gente tem o botão desconectar, que quando for clicado, vai suspender todas as conexões de Bluetooth, e aí é muito simples, né? A gente não precisa nem testar se está conectado, a gente pode chamar. Existe aqui um procedimento de desconectar, pronto, servidor Bluetooth desconectar, resolvido. Já que a gente está trabalhando tanto com status, vamos atualizar, né? Colocar uma mensagenzinha aqui, desconectado, beleza? Não tem segredo nenhum, beleza? Por fim, para a gente encerrar mesmo agora, tem um procedimento que é legal a gente usar. Repare que aqui na Screen 1, tá? Ela tem um evento que é ocorrer o erro. Esse evento ele é interessante porque qualquer tipo de erro que acontecer na tela a gente consegue exibir, tá? Então, por exemplo, a gente pode exibir isso aqui no notificador, a gente pode exibir isso aqui numa label, fica a critério, né, de cada um de vocês. Mas, por exemplo, a gente pode mostrar isso aqui no notificador. Então, notificador, aviso, mostrar um aviso, coisa simples mesmo. Não precisamos de ficar mostrando um alerta aqui, perdão. A gente pode juntar isso aqui até para a gente entender, né? Eu vou juntar aqui e a gente quer colocar essas 4 mensagens que estão aqui, o componente, o nome da função, o número do erro e a mensagem, tá? Então são 4 componentes, vou colocar aqui os 4. Quero colocar um tracinho entre eles, beleza? Então você coloca 7 aí, não tem erro não, tá? Aí é só clicar aqui para o cursor, obter componente. Não encaixou, nome da função a mesma coisa.
possível erro. Precisa de encaixar todos? Não, estou colocando todos só para ficar mais visível para nós aí qual que é o possível erro, tá? Isso aqui é interessante, melhor que você ficar tratando o erro em todos os componentes, quando você está só testando, né? Porque no nosso caso aqui a gente está fazendo para teste, tá? E lembrando que isso aqui é apenas a parte do servidor, ok? Beleza. Opa, coloquei um... tinha errado. Então, beleza. Assim a gente finaliza a parte do servidor, certo? Lembrando que a gente verifica se o Bluetooth está ativo, tá? A gente inicializa o servidor falando que ele aceita as conexões aqui. A gente roda esse servidor de segundo em segundo para ele verificar se ele recebeu alguma informação e tratar essa informação que ele recebeu. Quando ele envia uma mensagem, a gente faz esse tratamento. Quando ele desconecta, ele para tudo, certo? Então, a parte do servidor está aí. A gente já vai fazer a parte do cliente na próxima videoaula. E para testar, né, legal você ter 2 dispositivos aí Android e pareá-los, né, e fazer esse teste de troca de mensagem, tá bom? Então, valeu, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.